Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Essa carta, ela é chamada de a Rainha das Epístolas. A Rainha das Epístolas. Nós temos 27 livros no Novo Testamento, 21 livros são epístolas, são cartas. As cartas, elas fazem parte de um gênero literário do primeiro século. E elas tinham um cunho de autoridade, né? Quando uma autoridade estabelecia um decreto, uma lei, ou queria enviar uma decisão solene, mandava através de carta. As cartas, elas seguem um padrão muito simples. Elas têm um prefácio, uma saudação. Nesse prefácio você tem o remetente, os destinatários e a saudação. Aí você tem um corpo da carta. Esse corpo da carta, geralmente, nas cartas de Paulo, está dividido em uma parte de doutrina, outra parte de prática. Por exemplo, Efésios tem 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo vai dar doutrina. A partir do capítulo 4, 5 e 6, ele vai ensinar como colocar em prática essa doutrina. A carta aos Efésios, ela faz parte das 4 cartas que foram escritas por Paulo quando ele estava em prisão. Veja lá o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Os 2 últimos versículos da carta do livro de Atos. Atos 28, 30, 31. Vamos ler juntos? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então, Paulo chega, veja lá no 28:16, Paulo chega em Roma, depois daquele naufrágio, no ano 60, e ele chega preso. Mas lá, diz no versículo 16, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então era uma prisão domiciliar. Eu não sei se o Supremo Tribunal Federal mandou botar uma tornozeleira nele, mas ele estava preso dentro de casa. E ali ele fica 2 anos preso, naquela casa. E ali, daquela casa, ele escreve 4 epístolas, 4 cartas. A carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, Filipenses e Filemão. A carta aos Efésios foi escrita para a igreja de Éfeso. Igreja essa que foi fundada por Paulo, está lá em Atos capítulo 19, na sua 3ª viagem missionária. Ele planta essa igreja em Éfeso, juntamente com o casal Áquila e Priscila. E no capítulo 19 registra-se que Paulo ficou ali um período de 3 anos. E de Éfeso ele conseguiu evangelizar toda a Ásia Menor, que hoje seria o sul da Turquia. E dentro dessa cidade tem a cidade de Éfeso. Quem quiser ir para a Turquia hoje, fazer um passeio, você pode ir lá, eu estive lá alguns anos atrás, eles estão escavando a cidade de Éfeso. E é realmente como é que se dá isso para escavações? Como é que é o nome que usa? Hein?
Sim, mas é um sítio arqueológico, né? E tem lá. Eu já falei aqui na aula passada as informações sobre a cidade de Éfeso. Ela era a capital romana na Ásia Menor. Era a cidade portuária, cidade muito importante. Uma cidade onde estava uma das maravilhas do mundo, que era o templo, a deusa Diana. E era uma cidade progressista. Lá tinha também uma grande biblioteca. E eu reparei lá que na biblioteca tinha uma saída para ir para o templo. Os maridos diziam para a mulher: vou para a biblioteca. E lá fugia para o templo da deusa Diana, porque tinha as prostitutas cultuais. E a forma de adorar era praticando sexo. Então a turma era consagrada, dedicada à deusa, né? Por isso que Paulo vai tratar desse assunto. Você vai descobrir na carta aos Efésios, Paulo dizendo que antes, outrora, vocês andavam assim, mas agora vocês devem andar assim. Esse verbo andar aparece mais de 20 vezes nessa carta aos Efésios. A discussão é: qual é o tema dessa carta? Vamos ler aí. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos um remetente, ele se identifica, é Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E ele vai se identificar como um apóstolo fora do tempo. Ele não participou daquele chamado dos 12. Mas, dá um pulinho lá, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versos 7 e 8. 7, 8 e 9. 1 Coríntios 15, 7, 8 e 9. Depois, vamos ler juntos? Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Um dos pré-requisitos para ser apóstolo era ter vivido com Jesus no ministério e ter sido testemunha ocular da ressurreição, do Cristo ressurreto. Paulo diz: olha, ele também, eu vi o Cristo ressurreto. O importante, irmãos, é que Paulo, ele diz que o seu apostolado não foi como os apóstolos que nós temos hoje aqui no Brasil. O cara se autoproclama apóstolo. Tá certo? Outros bispo, outros serafim, querubim, patriarca. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, ele não recebeu o título de apóstolo dos 12, não foi lá em Jerusalém, comprou o título de apóstolo, não. Ele foi constituído por Deus, por vontade de Deus, para ser apóstolo. Então, esses apóstolos que tem hoje aí são tudo falsos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não vai na conversa desses apóstolos aí não, que não se deixe enganar. Aos santos, aí os destinatários, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo vai usar sempre essa expressão santos aplicado aos irmãos. Primeiro eram discípulos, é isso? Depois, pela primeira vez em Antioquia, foram chamados cristãos. E um termo de tratamento agora para os crentes, Paulo vai usar muito essa expressão santos. Santos aqui não significa perfeito.
esses santos, eles não vivem em Marte, eles vivem em Éfeso. Certo? O cara pergunta, pastor Arival, a sua igreja é a igreja da cidade? É sim, nós estamos em São Paulo. Não existe igreja solta. A igreja está aqui. Porque tem uns iluminados hoje aí que, além de púlpito preto, inventou esse negócio. Não, minha igreja é da cidade, minha igreja é urbana. Tem outra localização? O povo inventa, né? Mas tudo bem. Aos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, aqui você tem o remetente da carta, você tem os destinatários da carta, e aqui vem uma regra de hermenêutica. Quando você estudar as cartas, você não pode fugir do contexto dos destinatários e dos remetentes. Então, por exemplo, Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala do véu, ele não está falando da CCB, Congregação Cristã do Brasil, porque Paulo nem sabia que existia esse trem. Então, não põe no texto o que não está no texto. Você tem a intencionalidade do autor e você tem a ocasionalidade da carta. Por exemplo, 1 Coríntios. Por que Paulo escreveu 1 Coríntios? Porque ele recebeu informações da casa de Cloe, que estava acontecendo alguns problemas lá, e então ele escreve a carta para resolver aqueles problemas. Estão entendendo ou não? Então não inventa. Você não pode dizer aquilo que o autor disse aos destinatários. Alguns assuntos, por exemplo, que Paulo trata, 1 Coríntios, comer carne sacrificada. Hoje nós não temos isso. Por quê? Porque lá em Corinto havia os cultos, os sacrifícios, e depois levava a carne para o açougue. E vendia. Eu já contei a vocês aqui do acarajé, eu sou baiano. Fui comer um acarajé, disse, olha, isso é comida endemoniada. É endemoniada? Então faz o seguinte, avisa o demônio que ele tem 5 segundos que eu vou dar uma dentada no acarajé. Se ele estiver aí... Então nós não temos problema. Você chega, você vai aqui, vai no supermercado, pão de açúcar, chega lá no açougue, você pergunta, é sacrificada essa carne? Hoje nós temos aí todo um... Então, assuntos que são, às vezes não se aplicam para nós. São assuntos da igreja. Lembra que Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Não foi uma carta circular, porque cada igreja tinha os seus defeitos e as suas virtudes. Tá certo? Então, grava isso aí. Aí vem a saudação, graça a vós outros e paz. Graça e paz resumem todos os dons que nós recebemos em Cristo. A fonte da graça e da paz é divina. De onde vem? Da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pronto. Vamos agora para o primeiro assunto. Esse trecho aqui, Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Se é bom de respiração aí? Veja que esse texto, de 3 a 14, é um período só. Não tem ponto. Paulo começou a escrever e ó... e puxava o ar e pronto, não fez uma pausa. Vamos tentar ler aí? Tentar não, vamos ler, né? Vamos lá. Efésios 1, de 3 a 14, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concede gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Viu aí que não tem ponto? É um período só. É como se Paulo, ele se derramasse aqui em adoração, e ele ia puxando o assunto e vai. O que é que esse texto nos ensina? Paulo convida os seus leitores e a nós a louvarmos e a bendizermos a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pelos seus planos e propósitos, principalmente a salvação que Ele nos deu. Veja que nesse texto, Paulo vai enfatizar as três pessoas da Trindade. Veja que no versículo 3 ele fala o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e lá no versículo 13 ele vai falar, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo letra, foste o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui Paulo vai dar a doutrina da salvação. E ele, no versículo 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, é presente contínuo, nos tem, plural, coletivo. Então não existe um crente menos abençoado ou mais abençoado. Ah, eu sou mais... Não, tem isso aqui não. Em Cristo, todos nós somos abençoados com toda sorte de... Então não tem crente meia boca. Você pode até ser, né? Mas do ponto de vista daquilo que Deus fez, a salvação que Ele operou em mim, não é diferente da salvação que Ele operou no apóstolo Paulo. A fé salvadora que Ele deu para Abraão é a mesma que Ele deu para mim e para você. Então não existe fé e salvação de primeira ou de segunda qualidade. Vocês estão entendendo ou não? Agora, qual é o segredo da bênção? Eu falei aqui para vocês. Paulo vai usar 169 vezes nas suas 13 epístolas a expressão em Cristo. Em Cristo. Veja aí, no versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, você é a nova criatura. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para ele. Depois você faz um estudozinho aí e vê em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, essa expressão é o seguinte:
Qual é o lugar da bênção, irmãos? É a igreja? Depois que eu vim para essa igreja, minha vida... É verdade que em Pinheiros acontece, mas no geral, né? Fazer uma propaganda aqui, em Cristo, não é a igreja o lugar da bênção. O lugar da bênção é em Cristo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é em Cristo. E agora o negócio cabeça. Nós estamos assentados nos lugares o quê? Celestiais. Significa que nós vivemos no mundo espiritual. O pé está na terra, mas nós estamos em Cristo. É cabeça demais para você, né? Mas é isso que ele está dizendo mesmo. Por isso que o maligno não nos toca. Só toca se ele autorizar. Porque nós estamos em Cristo. Então, grife isso aí. Veja que aqui, para dividir didaticamente, Efésios 1, do 3 ao 6, nós vamos aprender que Deus é o autor da nossa salvação. Tudo começa com eleição, predestinação. Pastor, eu não entendo. Você não precisa entender, basta você ser eleito. Ah, por que elegeu um, elegeu? Meu irmão, vai para o Procon Celestial, eu não sei responder. Deus é soberano. E a Bíblia diz que Ele escolheu. E Ele nos escolheu para salvação. Tá certo? Então, Deus Pai, elege, escolhe. O Filho vai e redime. O Espírito Santo vai e o quê? Converte. Quer que eu desenhe ou deu para aprender? O Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo o quê? Converte. Ele vai mostrar isso aqui, nesse capítulo. Então a doutrina da salvação envolve as três pessoas da Trindade. Vamos lá. Versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu. Escolheu. Então, foi Deus que te escolheu. Jesus diz lá em João 16: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Não foi Jesus que estava perdido e você achou Jesus. É você que estava perdido e Ele achou você. Então a salvação é um ato de Deus, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa palavra eleição, o sinônimo dela está aí no versículo 5. Nos predestinou. Todo mundo aqui é bom em português. Destinou antes, predestinou. Então, predestinou é a mesma coisa de elegeu, escolheu. Tá certo? Agora, temos que fazer umas perguntas aqui para o texto. Qual foi o tempo que Ele nos escolheu? O que você acha? Versículo 4. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Então grava aí. Ele nos escolheu, aí Spurgeon diz, antes de eu ter nascido, porque depois de nascido eu não escolheria. Ele me escolheu por motivos que eu desconheço, porque eu não vejo em mim nenhum motivo para Ele ter me escolhido. Por isso que veja aí, nós temos o tempo da escolha,
a expressão nos escolheu nele. O que é que significa isso? Significa que o mérito da escolha não está na pessoa, mas em Cristo. Ele nos escolheu para sermos de Cristo. Se você dá uma estudadazinha lá na oração sacerdotal, João 17, você vai descobrir que nós somos presentes que o Pai deu para o Filho. Ele fala, os homens que me deste deste mundo. Certo? Jesus diz claramente que para alguém ir até Ele, é o Pai que vai o quê? Conduzir. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, o rejeitarei. Agora veja bem, veja o texto, no versículo 4. Ele nos escolheu, nele, o tempo que Ele nos escolheu foi antes da fundação do mundo. O propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então veja bem, aqui é propósito, não é causa. O que significa isso? Eu ia saber que fulano aqui, o Mário ia ser um cara bonzinho, então eu escolhi ele. Não, escolheu ele imprestável mesmo. Ele não escolheu porque ele era, escolheu para ele ser. Deu a entender? A salvação é para a santificação, é para o aperfeiçoamento. Não é a causa da escolha, é o propósito da escolha. Está explicado ou não? Está no texto ou não? Porque tem gente que ele se acha bom, né? Deus não tinha como não me escolher. Cara desse. Tem gente que pensa assim. Irmãos, dá um pulinho, por favor, lá em 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Vamos ler juntos? 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. O que diz? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa linda. Primeiro, nós devemos dar o quê? Graças a Deus. Então a eleição tem que gerar em mim e você o quê? Gratidão. Tem um pastor aí na televisão que gosta de gritar muito. Não vou falar o nome. Corta aí. Mas ele diz que a doutrina da eleição é a doutrina do diabo. Veja o texto. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados pelo Senhor. Significa que a doutrina da eleição é a doutrina do amor de Deus. Ele nos amou imerecidamente, incondicionalmente e soberanamente. Agora, Ele nos escolheu desde o princípio para quê? Para a salvação. Mas para que houvesse a salvação, teria que ter o agir do Espírito Santo, pela santificação do Espírito. Mas para que o Espírito Santo pudesse produzir essa santificação, você precisava ouvir a pregação da palavra de Deus. Ele diz aí claramente, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Então Deus escolhe, o Espírito Santo redime,
O Espírito Santo não, Jesus redime. E o Espírito Santo o quê? Converte. Mas como é que o Espírito Santo converte uma pessoa? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se eu tivesse o livro da vida, tivesse escapulido lá do céu, uma cópia, eu não ia pregar para todo mundo, só ia pregar para os eleitos. Mas para que não houvesse injustiça, o cara diz: também eu não era eleito. Não, mas você ouviu, e você podia ter tomado a decisão. Por que você não tomou a decisão? Então a pregação serve tanto para o chamado do eleito, mas serve também como forma de condenação. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, vamos voltar para Efésios. Deus escolheu. Deus escolheu. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. 4 lições nesse verso. O conceito de eleição, escolheu. E ele escolheu tendo em vista o seu próprio interesse. Ele nos escolheu para si. O tempo da eleição, antes da fundação do mundo, ou antes da criação ou da eternidade. O objeto da eleição, nos escolheu. Isso é, os santos e fiéis, os crentes em Jesus. 4, o propósito da eleição. A eleição produz a salvação, a santificação e a glorificação do escolhido. A salvação começa com a conversão, com a regeneração. Mas a pessoa que é regenerada, ela vai crescendo em santificação. Até ser o quê? Glorificada. A glorificação é o término do processo de santificação. Ajudou vocês ou não? Está entendendo, gente, ou não? Deus nos tem abençoado, Deus que nos escolheu, Deus que nos predestinou. Deus nos escolheu para si e nos predestinou para fazermos parte da sua família, para sermos os seus filhos. Abra sua Bíblia aí, Romanos 8,15. Em Efésios 1,5 diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus. Romanos 8,15, o que diz aí? Vamos lá? Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Então a regeneração, a conversão nos coloca como filhos. Quando a gente é salvo, a gente passa a fazer parte da família de Deus. Vamos ler para Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 17. Vamos ler juntos? Efésios 2,17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também os que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, você entrou para a família real, né, a verdadeira, né, através da redenção em Cristo Jesus. E tudo isso aconteceu porque Deus nos escolheu, porque Deus nos predestinou. Mas aí vem uma coisa muito bonita, nos versos 6 e 8.
Os escolhidos, ou os predestinados por Deus, recebem de forma incondicional e merecida a graça de Deus, a graça salvadora. Houve um congresso na Inglaterra sobre a diferença entre as religiões. Foi representante de todas as religiões. E C.S. Lewis estava presente nessa reunião. E a única religião do mundo que tem a graça é o cristianismo. Todas as outras religiões são por mérito próprio. Mas graça, só o Evangelho. Pela graça sois salvos. Então, a única doutrina soteriológica da salvação que nós temos, dentre todas as religiões que existem, o cristianismo traz a graça. As outras não. E se a salvação é pela graça, todas as religiões humanas, elas são formas, esforços humanos para chegar até Deus. Mas o cristianismo diferencia porque não é o homem que vai até Deus, mas é Deus que vem o quê? Mas o homem. Então o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar o quê? Filhos de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É bem pedante, né? Eu me lembro quando eu era pastor lá em Olinda, e houve uma discussão, na época era o Dom Helder Câmara, comunista, gente boa, né? Era teologia da libertação na veia. E participei de uma entrevista com ele lá, e o repórter perguntou para mim: mas por que vocês, evangélicos, dizem que têm certeza da salvação? O que você acha, Dom Helder? Ele disse: não, ninguém pode dizer que tem certeza da salvação. Eu falei: não, eu posso. Eu, pastor novo, né? Tupetado. Mas por que você... Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz. Mas não somente isso. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê nele jamais perecerá. Então é o seguinte: vocês querem arrumar confusão? Lá para cima, porque aqui embaixo está resolvido. Se a Bíblia diz que eu estou salvo, eu creio no que a Bíblia diz. Às vezes a gente tem crise, né? Mas quando o assunto é salvação, você tem que substituir a palavra certeza por segurança. Porque a nossa salvação não está segura em nós, ela está segura em Deus. Vou mostrar para vocês não estão acreditando não. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 26. O que diz aí? Mas, João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou o quê? Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode o quê? Arrebatar. Às vezes nós queremos pular da mão do Pai, mas Deus não deixa. Ninguém pode nos tirar da mão do Pai. A salvação é dada e não pode ser perdida. Você pode até estar entrando nas crises. Tem uns crentes que de vez em quando: eu estou zangado com Deus. Grande coisa. Tem uns que são muito teólogos e quando eu chegar no céu eu tenho muitas perguntas para fazer. Ô sabichão,
O céu é autoexplicável. Quando você chegar lá, eu conhecerei como também sou o quê? Conhecido. Agora, cuidado, porque você está muito soberbo. Você vai questionar o Criador? Questionar o Salvador? Você está no lugar errado. É lá para baixo que você tem que ir. Não tem gente assim? Tem uns caras que são inteligentes demais. Meu irmão, menos. Deus nos escolheu para a salvação. Então, vamos dar graça a Deus por isso. E não vamos nos achar superior um ao outro. Ó, nós somos calvinistas, reformados. Grande coisa. Não foi Calvino que morreu por você? Foi? Figura histórica, somos reformados, somos mais. Isso não vale nada para a salvação. Está entendendo o que eu estou dizendo? E tem uns irmãos que se convertem nessas igrejas, mesmo errado assim, que pregam o evangelho meio torto, mas Jesus diz, as minhas ovelhas, o quê? Ouve a minha voz. Ela se converte e sai de lá. E vem tudo aqui para Pinheiros, uma benção. E vem mesmo. O Espírito Santo age onde ele quiser. Ele converte onde ele quiser. Porque tem gente, tem uns irmãos que eles têm o copyright do Espírito Santo. Não, nós somos pentecostais. Não é assim não, filho. Não é assim. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Então aqui, Deus nos tem abençoado. Deus nos escolheu. Deus nos predestinou. Deus derramou a sua graça sobre nós. Versículo 11. Deus fez tudo conforme o conselho da sua vontade. Então os planos são deles, os decretos são dele, a hora e o horário é dele. Ele faz tudo conforme os seus planos. Agora vamos entrar com Jesus. Essa revista foi eu que escrevi, tá? Então estou pegando dos outros, não, eu já parei. Efésios capítulo 1, versículo 7, no qual temos o quê? A redenção. O que Cristo nos deu? A redenção. Que coisa linda. Jesus é quem executou na cruz a nossa salvação. É nele, ou em Jesus, que temos acesso às seguintes bênçãos. Primeiro, nós temos a redenção. Essa palavra redenção significa resgate de um prisioneiro de guerra ou um escravo. Esse resgate é feito mediante o pagamento de um preço. E Jesus pagou o preço da nossa redenção. O castigo, a condenação que era minha, foi colocada sobre ele. Ele fez a expiação, ele é o bode expiatório. Ele morreu em meu lugar, para que eu pudesse receber o perdão de Deus. Então, ao invés de Deus punir a mim, puniu a Jesus e diz, agora você está salvo. Entenderam ou não? Mas além da redenção, nós temos a adoção de filhos, no versículo 5. A eleição tem como objetivo a adoção. E isso só pode acontecer através da pessoa de Jesus. Jesus. Versículo 7. Por favor, 1:7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão o quê? Dos pecados. Então, vou pegar o Benjamin aqui. Você tem quantos anos, Benjamin? 82. 82 anos de pecado é muito, né? Todos esses pecados que você cometeu nesses 82 anos, Cristo já pagou o preço. Você já está perdoado. E os que você vai
cometer também, até você morrer, já está perdoado. Nenhuma condenação há para você, se você está em Cristo Jesus. Tem gente que fala assim, então eu vou pecar, né? Já está, não é assim não. Se você pensar dessa maneira, é porque você não é crente. Porque você tem que confirmar a sua eleição. Irmãos, a doutrina da graça é maravilhosa. Já pensou nisso? Por isso que a gente canta, né? Graça sobre graça receber. É bonito esse canto. Um pecador como eu, não vou cantar não, nem adianta esperar que eu não vou cantar. Vou para o texto aqui. Vamos lá. Em Jesus nós temos a adoção de filhos, em Jesus nós temos a redenção, em Jesus nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Versículo 9 e 10 diz que em Jesus tudo será unificado. Diz que Deus, segundo o seu beneplácito, versículo 9, que propuseram em Cristo de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Você sabe que nós gememos, a natureza geme, por causa do pecado. Quando Jesus voltar, tudo isso vai ser o quê? Restaurado. Restaurado. O pecado trouxe a separação, Cristo vai unificar. Por exemplo, você vai morrer e vai ressuscitar. Porque a morte de Cristo matou a morte. E Ele foi o primeiro que ressuscitou, e todos nós, o quê? Ressuscitaremos. E o que é a ressurreição? É a unificação, não vai ter mais morte. Você, quando ressuscitar, vai ter um corpo maravilhoso, corpo ressurreto, e você não vai morrer mais, porque Cristo o quê? Unificou. O que é que o pecado trouxe? Trouxe a separação de Deus, trouxe a separação entre nós, trouxe a separação do corpo e da alma, porque nós não fomos criados para morrer. Por isso que não tem esse negócio de morte bonita, enterro bonito, vai para lá, não existe isso. Ah, pastor, olha, foi tão lindo o culto do enterro do meu pai. Primeiro ele não viu nada. Então não é assim? Não tem, a morte é uma coisa que nós não aceitamos. Não aceitamos, é contra a nossa natureza. Por isso que tirar a vida, só se o cara estiver desequilibrado, porque nós não nascemos para morrer. E nós não queremos morrer. Quem quer morrer aqui? Quer que eu ore? Promova, Senhor, promova. Mas eu não tenho esse poder. Mas a gente luta até o fim para não morrer, sabendo que o céu é melhor. Sabendo que nós vamos ser, quando nós morrermos, ser livre de todos os sofrimentos do pecado. Tudo que o pecado trouxe, a morte vai nos libertar. Por isso que alguns puritanos chamam de a morte como a cura final, a cura total. Por isso que Davi diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu nem sei porque eu estou dizendo isso, mas vamos lá. Terceiro lugar, versos 13 e 14. Então, o Espírito Santo, hoje, Deus escolheu, predestinou. O Filho redimiu. E agora, como é que isso é aplicado eficazmente? Como é que eu posso, um negócio que aconteceu há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, como é que eu, no século XXI, aqui em São Paulo, desfruto disso? O Espírito Santo. Porque Jesus diz, olha, eu preciso ir, e quando eu for, eu enviarei o Espírito, e Ele vai ficar com vocês, permanentemente até o fim. Até o fim da nossa vida, o Espírito Santo está conosco, até o fim do tempo, o Espírito Santo estará conosco. Amém? Se você não tem o Espírito Santo, é porque você não é de Jesus. Por quê?
Veja aí. Versículo 13, vamos ler juntos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da... Então veja os verbos. Em quem também vós. Depois que ouvistes a palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo nele o quê? Crido. Então ouviu a verdade e creu na verdade. Quem é que produziu essa fé? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo converte você e sela você. Fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui esse negócio do selo tem muitos significados, né? Tem a ideia de inviolabilidade. Quando você sela uma coisa é porque você não quer que seja... Tá certo? Selo também tem o sentido de garantia. E muitos outros sentidos. Antigamente as escrituras eram seladas. Colocava selo, porque é a ideia de propriedade. Selada com nome. Agora, versículo 14. Esse selo com o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Até o resgate da sua propriedade, louvor da sua glória. O que é penhor da nossa herança? Nós temos uma herança para receber. Certo? Então nós estamos penhorados. O Espírito Santo, entre nós, a salvação está garantida. Por quê? Porque quando ele entra em nós, nós deixamos de ser propriedade nossa e passamos a ser propriedade o quê? Dele. É igual o carro que você compra no banco financiado. O carro está no nome de quem? Do banco. Mas está penhorado. Você usa ali tudo. Até pagar a 24ª, né? Aí é seu. Então, como garantia de que nós estamos salvos, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, todo crente está penhorado pelo Espírito Santo. Que é isso? O Espírito Santo é quem aplica a salvação nos eleitos. Sela a nossa conversão e garante a nossa redenção. Está explicado, gente, ou não? Depois você lê em casa. As 3 pessoas da Trindade estão aí, claramente, e você vai descobrir que Paulo vai sempre... Lê comigo aí, por favor, Efésios capítulo 4. Paulo vai citar de novo a doutrina da Trindade. De 4 a 6. Vamos lá? Vamos ficar de pé para a gente ler, para encerrar? O que diz aí? 4 a 6. De 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está o quê? Então aqui inclui assembleano, batista, deu para entender, né? Então não tem primo no reino de Deus, só tem irmão. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tão grande salvação que o Senhor planejou, que o Senhor concretizou e que o Senhor realizou na nossa vida. Nós não somos merecedores de absolutamente nada. Somos pecadores, somos miseráveis pecadores. O nosso coração é inclinado sempre para o mal, mas a Tua graça nos alcançou. A Tua graça nos sustenta, a Tua graça nos liberta, a Tua graça nos santifica. Então ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada cristã, que o Senhor nos guarde do maligno, nos proteja do mal.
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você não tem nenhum motivo hoje para bendizer a Deus, motivo circunstancial, bendiga a Deus pela salvação que Ele lhe deu, cara. Você está salvo. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Tá bom? Deus console vocês e anime.